noite, vento e uma escuridão que engole tudo o que vive. Em julho de 1967, no topo da montanha mais alta da América do Norte, o Denali, um grupo inteiro de alpinistas simplesmente desaparece. As vozes deles, transmitidas pelo rádio, vão ser as últimas palavras ouvidas a 6.000 metros de altura. Era uma expedição formada por duas equipes diferentes, 12 pessoas, todas confiantes de que poderiam vencer o gigante de gelo. Mas Denali não é só uma montanha. É um lugar onde a natureza não perdoa nem os menores erros. Poucos dias depois, começa uma das piores tempestades do século XX e a montanha leva 7 deles. Hoje, a gente vai contar essa história de escalada, medo e teimosia humana. Uma tragédia sobre a qual até hoje resgatistas e historiadores discutem. Julho de 1967, 6.000 metros acima do Alasca. A última mensagem de rádio do topo. Estamos no cume. Depois disso, silêncio total. 7 alpinistas somem no que virou um inferno branco. Nem todos os corpos serão encontrados. Denali. Essa palavra, na língua dos atabascanos, significa a grandiosa. A montanha se destaca tanto no Alasca que dá para ver a 200 quilômetros de distância, um gigante gelado que rasga as nuvens. Para os povos locais, Denali não é só um monte. É a morada de um espírito que não gosta de visitas. Em 7 de junho de 1913, o reverendo anglicano Hudson Stuck e o guia Walter Harper viram os primeiros humanos no cume. Stuck escreveu depois no diário: "Eu rezei ali, não de alegria, mas de medo." Só que os Estados Unidos preferem heróis a filósofos. Por isso, 3 anos depois, a montanha foi rebatizada de McKinley, por causa do presidente americano, que nunca nem pisou no Alasca. Uma jogada política que ignorou toda uma história milenar. Líderes dos povos denainas sempre avisaram: quem sobe o Denali com arrogância não volta. A montanha sente as intenções. Pode até deixar passar, ou pode fechar o caminho para sempre. O vento a 5.000 metros arranca barracas como se fossem papel. A temperatura cai para -40 num piscar de olhos. O ser humano, ali, é poeira. Só que, lá pela metade do século XX, todos esses avisos sagrados vão virando trilhas turísticas. Uma expedição atrás da outra parte para o Denali. Estudantes, militares, gente de escritório querendo aventura. A montanha vira teste de resistência, prova de força, foto para jornal. Verão de 67. 12 pessoas chegam na base do Denali, equipamento novinho, comida para 1 mês e certeza de que está tudo sob controle. Eles olham para o paredão branco e só enxergam um desafio. Nem notam que a montanha já tomou sua decisão. Tudo começa até com cara de aventura estudantil, risadas, mochilas, planos. 3 semanas depois, vira a maior tragédia do montanhismo norte-americano. Um caso que até hoje se estuda como manual de sobrevivência. E de erros. Denali, 6.190 metros. Everest, 8.849. Parece uma diferença enorme, mas as estatísticas contam outra história. Em Denali, morre 1 em cada 100 alpinistas. No Everest, 1 em cada 150. Por quê? Simples, geografia. Denali está na 63ª paralela, quase dentro do círculo polar. Ou seja, o frio do Ártico bate direto, sem dó. O Himalaia está na altura do Egito. Lá, a mesma altitude é 20 graus mais quente. Aqui, a temperatura cai até 45 graus negativos, mesmo no verão. O vento chega a 200 por hora fácil. A pessoa, lá em cima, naquele frio, sobrevive só o tempo que o equipamento aguenta. O caminho pelo glaciar Muldrow são 40 quilômetros combinando subida e travessia. Os alpinistas carregam mochilas de 30 quilos nas costas. Avançam devagar, 3 ou 4 quilômetros por dia. Montam acampamento, descem para buscar suprimento, sobem de novo. É assim que o corpo vai se acostumando com o ar rarefeito, a tal da aclimatação. Se não fizer isso, corre risco de edema cerebral ou pulmonar. Dá para morrer em poucas horas. Lá pelos 4.000 metros de altitude, tem metade do oxigênio do ar que a gente respira ao nível do mar. O coração dispara feito louco, a cabeça lateja, cada passo exige força. Com 5.000 metros, começa a chamada zona da morte. O corpo não se recupera mais, só vai se desgastando. Os músculos queimam, os pulmões chiando, o cérebro desliga as emoções. Sobra só uma ideia: sobreviver. E ainda tem o clima. Em Denali, o tempo muda em 20 minutos.
De manhã, sol e calma. Depois do almoço, tempestade e nevasca pesada, tudo branco. Não dá para enxergar nada. Os alpinistas chamam de armadilha ártica. Você não vê para onde ir, não vê o penhasco, não enxerga o parceiro a 2 metros. A única salvação é a barraca. Se o vento levar, já era. A dura verdade é que de cada 10 equipes, só 5 chegam no topo. E olha que isso é em tempo bom. Se o tempo fecha, ninguém passa. Os alpinistas experientes sabem, em Denali não tem essa de tentar vencer a montanha. O segredo é esperar ela deixar. Nessa escalada, paciência vale mais que força, cautela, mais do que vontade. Mas, no verão de 1967, a natureza resolve lançar o pior desafio da história do Alasca. Uma tempestade que não acontecia havia 50 anos. Um vento que arrasa tudo. E 11 pessoas no olho do furacão. É primavera de 67. 2 amigos, sentados na biblioteca da universidade no Colorado, sonhando com a escalada. Paul Schlichter, 22 anos, cadete da Academia da Força Aérea, metódico igual relógio suíço. Howard Snyder, também com 22, estudante de geografia, já subiu montanha no Colorado, no Rainier e em Orizaba, mas nunca em Denali, ou seja, já tem experiência, um plano, quase toda na equipe montada. Chamam a galera do clube de montanhismo, gente forte, confiável, pronta para o desafio. Tudo certo. Passagens compradas, equipamento organizado. Mas 2 semanas antes do embarque, um dos caras quebra a perna num treino, o grupo do Schlichter perde um integrante. E em Denali tem um número mínimo para a equipe. 3 do Colorado era pouco, então sugerem unir forças com Wilcox. Ao mesmo tempo, em Utah, Joe Wilcox prepara a própria expedição. Ele tem 24 anos, acabou de se formar em Química e sonha com uma grande aventura. O Wilcox tem entusiasmo, ambição e um time de estudantes parecidos com ele. Quase nada de experiência, mas todos amam as montanhas. Wilcox manda uma carta para o parque pedindo autorização para subir. Negam, falta preparo. Aí ele procura o Snyder, sugere juntar as equipes. Snyder fica na dúvida. O Wilcox é uma aposta arriscada. Os caras deles nunca tinham subido mais de 3.000 metros. Eles nem fazem ideia do que é passar a noite no meio de uma tempestade. Não sabem como o corpo reage lá em cima, mas não tem outra saída. Ou todo mundo se junta, ou a escalada vai ter que ser cancelada. O Snyder acaba topando. O primeiro encontro das equipes é meio estranho. O grupo do Snyder olha para os novatos com um certo desdém. O pessoal do Wilcox sente que não pertence ao lugar. Snyder tenta comandar um treino geral, para ver quem está com o preparo em dia. Metade dos caras do Wilcox fica para trás mesmo nos exercícios mais simples. Só que tem o Jerry Lewis, 30 anos, veterano do exército, já acostumado com montanha. A maioria dos novatos do Wilcox quase nunca ficou em altitude, mas o Wilcox insiste. Meu time está pronto, eles são fortes, não vão decepcionar. Snyder fica calado, Schlichter só balança a cabeça, mas também não discute. O tempo é curto. O parque já liberou a expedição. O avião está no aguardo. Foto antes do embarque. 12 pessoas encontram-se do lado de fora do aeroporto de Anchorage. Mochilas, piquetas, sorrisos. Na foto, parecem um só time, mas é só impressão. No fundo, são 2 grupos que mal se conhecem. 2 líderes, 2 jeitos diferentes de liderar. E um monte de coisa não resolvida. Snyder lembra depois. Eu sentia que tinha alguma coisa errada, mas não conseguia sacar o quê. Schlichter não disse uma palavra. Wilcox estava convicto de que ia dar tudo certo. E por trás desse grupo todo misturado, a tensão ia crescendo aos poucos e ia explodir lá no alto. 22 de junho de 1967. Temperatura, 20 graus negativos. Os 12 alpinistas dão o primeiro passo no glaciar Muldrow. 40 quilômetros de gelo, rachaduras e solidão em linha reta. Nem todo mundo vai voltar de lá. O Muldrow não é só um caminho, é tipo um labirinto. Rachaduras de até 3 metros de largura quase sempre ficam escondidas pela neve. Um passo errado e você cai num poço gelado de 30 metros de profundidade. A corda salva, mas só se o colega conseguir reagir a tempo. O grupo avança devagar. 4 pessoas por cordada. Passo, pausa, conferida no caminho. Mais um passo. Os crampons riscam o gelo, a respiração sai em nuvens. As mochilas parecem pesar 1 tonelada, cada uma com uns 30 quilos nas costas.
Comida, barracas, combustível, rádio, tudo precisa ser carregado até lá em cima. Snyder puxa o grupo da frente. Wilcox fecha a turma. Entre eles, rola silêncio. Todo mundo no seu próprio ritmo. Os 3 primeiros dias passam sem problemas. O grupo sobe até mais ou menos 3.000 metros e monta o acampamento base. Ali, eles deixam uma parte do equipamento e descem de novo. Tem que aclimatar. O corpo precisa se acostumar. Depois, sobem outra vez. É a tática clássica. Sobe, desce, sobe mais alto. O organismo vai se adaptando devagar. Por volta de 10 de julho, o grupo chega a 4.600 metros. Acampamento número 5, o último antes do ataque ao cume. Aqui já dá para sentir o peso da altitude. Dor de cabeça batendo forte. Ninguém tem fome. À noite, ninguém dorme direito. Falta ar até deitado. Um dos caras, Mark McLaughlin, começa a reclamar de náusea e tontura. Sinal clássico de mal da montanha. Snyder sugere que ele fique no acampamento. McLaughlin recusa. Já foi longe demais para parar aqui. No dia 11 de julho, o rádio finalmente dá sinal de vida. Os guardas do Parque Nacional passam o aviso. Em 3 dias pode rolar uma tempestade. Um ciclone está vindo do norte. A recomendação é descer ou ficar numa área segura. Snyder ouve a mensagem e olha para o céu. Tudo limpo. Quase nada de vento. Clima perfeito. 3 dias. É tempo suficiente para chegar no topo e voltar. Wilcox concorda. Vamos sim. Os caras dele estavam esperando isso há meses. Desistir agora seria tipo admitir a derrota. Schlichter fica quieto. Ele olha para o mapa, calcula o tempo. Tecnicamente, dá tempo. Se não rolar atraso, o grupo vota. A maioria quer continuar. Só uma pessoa, Anshel Schiff, discorda. Ele pressente que tem algo errado. Pela experiência, ele sabe. Previsão do tempo não funciona bem no Denali. A tempestade pode chegar antes, mas ninguém liga muito para isso na empolgação geral. Decisão tomada. Amanhã, todo mundo parte para cima. De noite, silêncio nas barracas. Cada um prepara seu equipamento. Checa cordas, mosquetões, confere o gás. Lá fora, o termômetro despenca para os -30. O vento começa a crescer. Por enquanto está fraco, por enquanto não atrapalha. Mas, lá longe, depois da linha do horizonte, já começa a se formar o ciclone que vai entrar para a história como um dos piores da história do Alasca. 15 de julho, 6 da manhã. O termômetro marca -25, mas não tem vento. O céu está absurdamente limpo. Snyder bota a cara para fora da barraca e não acredita. Um tempo desses no Denali é tipo uma vez por mês, talvez até menos. É a chance deles. O grupo se divide. O primeiro time, Snyder, Schlichter, Jerry Lewis e Joe Wilcox, sai para o cume às 7 da manhã. O resto fica no acampamento, a 5.300 metros. O plano é simples. O primeiro grupo sobe, volta, aí sai o segundo. Seguro, lógico. Já foi testado em dezenas de expedições. A subida leva 6 horas. Cada passo é uma batalha. Lá em cima, a 6.000 metros, tem metade do oxigênio do que lá embaixo. Os pulmões queimam, o coração dispara, 180 batidas por minuto. Os músculos não respondem mais, mas eles seguem, metro a metro. A neve range embaixo das botas. O horizonte vai abrindo. O Alasca está lá embaixo, como numa maquete gigante. 1 da tarde, Snyder é o primeiro a pisar no topo. Atrás dele chegam os outros. Eles estão no ponto mais alto da América do Norte. 6.190 metros. Em volta, só céu e nuvem. O silêncio é total, sem vento. O frio dá para aguentar. Snyder tira a bandeira, crava na neve. Schlichter tira fotos. Lewis ri, de euforia, de cansaço, de pura felicidade. Eles ficam no cume uns 20 minutos. Mais que isso não dá. O frio atravessa até 3 camadas de roupa. A descida vai mais rápido. Lá para as 6 da tarde voltam para o acampamento. Cansados, mas inteiros. Primeira parte da missão cumprida. No acampamento, a segunda turma espera. Clark, Luchterhand, James, Walt Taylor, McLaughlin, Steve Taylor, Schiff e Russell. 7 pessoas. Eles escutam as histórias da chegada ao topo, conferem as fotos. Amanhã é a vez deles. Amanhã vão ver o mundo lá de cima também. Mas Snyder sente que tem algo estranho. O vento começa a aumentar. De leve no começo, depois mais forte. De noite já assobia entre as barracas. A temperatura cai mais ainda.
Snyder sugere esperar um dia, ver como o tempo vai ficar. Wilcox não aceita. O time dele tá pronto. Eles já esperaram demais. Perder uma chance dessas seria imperdoável. Schlichter tenta convencê-lo. Joe, vamos jogar seguro. Um dia a mais não vai fazer diferença. Wilcox balança a cabeça. A janela é agora. A gente vai. O rádio não responde. A conexão com a base do parque some de repente. Ninguém sabe se é problema técnico ou se são as nuvens chegando e atrapalhando tudo. Snyder tenta pegar algum sinal, mas só ouve estática. Ele olha para o céu. Ainda dá para ver umas estrelas, mas lá no horizonte já vem uma faixa cinzenta se espalhando. A segunda equipe, 6 pessoas, sai para subir também. Steve Taylor fica no acampamento. Não está em condições de ir. Snyder fica parado na frente da barraca, seguindo eles com os olhos. As lanternas piscam no escuro e depois somem atrás da crista. O vento vai ficando mais forte. A neve começa a rodopiar. Snyder volta para a barraca. Não consegue dormir. Escuta o vento rasgando o tecido da tenda. Lá em cima, a uns 6.000 metros de altitude, 6 pessoas estão escalando rumo ao cume, e do norte já vem uma tempestade que vai mudar tudo. 17 de julho, 7 da manhã. Snyder acorda com um barulho que parece até motor de avião a jato. É o vento. Bate na tenda com tanta força que parece que tudo vai desmontar. A temperatura caiu para uns 35 negativos. Não dá para ver mais de 50 metros. O resto virou um borrão branco. O grupo do Clark não voltou. Eles saíram faz 13 horas e sumiram. O rádio continua mudo. Snyder tenta chamar alguém. Nada. Só estática e o vento gritando no alto-falante. Schlichter sai da barraca, tenta enxergar alguma coisa. A neve bate no rosto como se fosse areia. 3 metros para frente e já não dá para ver mais nada. Ele volta para dentro, cara ardendo de frio. Por volta das 9, o tempo piora de vez. As rajadas chegam a 120 por hora. As barracas estão quase sendo rasgadas. Snyder percebe. Ficar ali é perigoso demais. Tem que descer. Junta o pessoal. Vamos descer agora. Mas nem todo mundo concorda. Anshel Schiff, que desde o começo já era contra atacar no tempo ruim, insiste que tem que descer já. Ele já viu esse tipo de tempestade antes, sabe como acaba. Ficar ali em cima é assinar a sentença. Tem que ir enquanto ainda tem força. John Russell hesita. Olha para a montanha, olha para a galera. E o Wilcox? A gente não pode deixar eles lá. Snyder balança a cabeça. A gente não está abandonando. Mas se a gente ficar aqui, ninguém vai poder ajudar eles depois. Lá embaixo tem rádio, tem contato com o parque. De lá a gente pode pedir resgate. Todo mundo decide rápido. 5 começam a descer. Snyder, Schlichter, Jerry Lewis, Joe Wilcox e Anshel Schiff. Outros 7 ficam no acampamento de cima, se preparando para subir. Às 10 da manhã, começa o ataque para baixo. Ninguém enxerga nada. Snyder vai indo pela memória, seguindo umas pegadas que o vento e a neve quase já apagaram. Cada passo é tenso. Um deslize e já era. Pode cair numa fenda. Todo mundo na corda, 5 pessoas divididas em 1 ou 2 fileiras. Se um escorregar, os outros precisam segurar. 1 da tarde, finalmente o rádio chia. A voz do Jerry Clark aparece, fraca, quase engolida pelo chiado. Tamo no cume, visibilidade horrível, começando a descer. Snyder agarra o rádio. Joe, onde vocês estão? Posições. Só que não tem resposta, só estática de novo. E o barulho do vento. Snyder repete. Joe, responde. Onde vocês estão? Nada. Silêncio total. A comunicação cai de vez. As últimas palavras que ele ouve, lá de cima, a cerca de 6.000 metros, continuamos descendo. Snyder fica parado na encosta, segurando o rádio e olhando para cima. Ali, no meio daquela neblina branca, 6 pessoas tentam achar o caminho de volta. Eles ainda nem imaginam que o pior está só começando, que diante deles estão 5 dias de puro inferno que vão entrar para a história do montanhismo como a pior tragédia nas montanhas dos Estados Unidos. Daqui para frente, ninguém mais vai ver quem resolveu subir. A montanha engole o grupo e não solta mais. Lá no campo mais alto ainda sobraram 7 montanhistas. 6 já saíram para o ataque final. E Steve Taylor, ficou na barraca porque estava doente. Sem contato, sem visibilidade, só o vento ficando cada vez mais forte, chegando a 150 km por hora. Steve Taylor sente o peso da altitude, dor de cabeça absurda, enjoo, mal consegue respirar. Ele entende,
Subir assim seria suicídio. Steve decide ficar na barraca, aguentando o pano batendo para todo lado. O resto segue subida. Jerry Clark, Dennis Luchterhand, Henry James, Walt Taylor, Mark McLaughlin e John Russell vão caminhando no meio de um mundo todo branco. Não dá para enxergar nada. 1 metro, 2, no máximo. O vento joga neve na cara com tanta força que nem consegue manter os olhos abertos. O jeito é seguir na bússola e na intuição. Eles conhecem o caminho de cor, mas com esse tempo, até trilha conhecida vira roleta russa. No fim da tarde do dia 17 de julho, os 6 percebem. Não vai dar para chegar no topo. Já tá tarde, muito escuro. A única saída é passar a noite ali mesmo. O problema é onde? Nenhum deles levou barraca nessa etapa final. Era coisa pesada demais para carregar. O plano era simples, subir em um dia só, voltar antes de escurecer. Mas o tempo acabou com qualquer plano. Eles cavam uma caverna na neve. Pá, machado de gelo, as próprias mãos. Tem que ser rápido, com esse frio não dá para vacilar. Depois de 1 hora, conseguem cavar um abrigo, um buraco comprido, deve ter uns 3 metros. Os 6 se apertam lá dentro. Não sobra espaço, tá gelado, mas pelo menos o vento não bate direto. Um encosta no outro, ficam deitados, só esperando amanhecer. Ninguém consegue dormir. Só dá para ouvir o barulho da tempestade do lado de fora. 18 de julho, 6 da manhã. O tempo melhora um pouco, o vento cai para uns 80 km por hora. Dá para ver uns 20 metros ali na frente. A liderança do grupo acaba caindo nas mãos do Jerry Clark. Todos decidem. Vão tentar o cume. Parecem estar tão perto. Faltam uns 300 metros de subida. 1 hora, 2 no máximo. Depois é só descer rápido. No fim do dia, estariam de volta. Eles saem da caverna, o ar gelado machuca até o pulmão. Neve até o joelho. Cada passo custa caro, mas continuam. De metro em metro, Jerry Clark na frente, os outros seguindo logo atrás. O rádio não faz nenhum barulho. A bateria acabou. Às 11h30 da manhã, do nada, o rádio sai do silêncio. A voz do Jerry Clark, cheia de estática. Estamos no topo! Vamos começar a descer! O operador lá embaixo anota, manda-te mensagem para frente. Eles estão no ponto mais alto do continente, 6.190 metros. Tudo em volta é branco, sem fim. Vento, neve, gelo. Nem foto eles fazem. As câmeras congelaram. Nem bandeira dá para erguer. Ia voar longe com o vento. Ficam 3 minutos lá em cima. Depois, dão meia volta e começam a descida. Rumo ao vale, rumo ao calor. Mas o cume não vai deixar eles irem tão fácil assim. 18 de julho, meio-dia. 5 pessoas começam a descer do topo do Denali. Um deles já tinha voltado antes de chegar ao cume. 20 minutos depois, tudo muda num piscar de olhos. O vento dispara. Passa de 100 para 160 km por hora em questão de segundos. A neve para de cair. Começa a voar na horizontal, parecendo cacos de vidro. Não dá para ver absolutamente nada. Só um branco total, engolindo tudo ao redor. Não existe céu, nem chão. Só um barulho ensurdecedor que abafa qualquer grito. Depois, os meteorologistas vão chamar isso de ciclone categoria extremo. Em 5.000 metros de altura, o vento chega a 200 km por hora. No topo, é pior ainda. Tem rajada batendo 300, em alguns pontos, até 480 km por hora. Isso é velocidade de tornado. Um vento desses te joga no chão e te arrasta montanha abaixo, como se fosse um boneco de pano. A temperatura despenca para 40 graus negativos. Com o vento, a sensação é de 70 negativos. Com esse frio, qualquer pedacinho de pele exposto congela em 30 segundos. Respirar ar assim queima os pulmões na hora. Os dedos endurecem, mesmo com luva grossa. E o grupo do Clark tá ali, no meio da encosta aberta, sem refúgio, sem barraca, só com saco de dormir e roupa de tempestade bem fina. Mais embaixo, no acampamento a 5.300 metros, o Steve Taylor ouve um estrondo. A barraca dele começa a rasgar inteira. O vento arranca os espeques. A lona bate feito tiro. O Steve ainda tenta segurar as hastes. Faz força para manter, mas não adianta. Uma rajada arranca tudo das mãos dele e leva a barraca para o abismo em questão de segundos. O Steve fica sozinho no alto do glaciar, sem nada para se proteger. Entra no saco de dormir. Cava um buraco na neve e fica rezando. A comunicação com o pessoal do topo se perde de vez. O rádio do Clark não responde mais. Ou a bateria acabou, ou o vento arrancou a antena.
O Steve tenta ligar, não consegue nada além de silêncio. Troca para a frequência de emergência, chama a base, mas não adianta. As ondas de rádio não atravessam a parede de neve e gelo. No fim do dia, o Steve Taylor percebe que não vai mais reencontrar o grupo. Eles não voltam hoje, talvez amanhã, talvez nunca. Ele precisa descer, enquanto ainda está vivo. Junta o que sobrou de equipamento, amarra as cordas e começa a descer. Sozinho, no escuro, no meio da tempestade. Cada passo é uma aposta. No dia seguinte, 19 de julho, os guardas do Parque Nacional recebem um sinal de socorro pelo rádio. Não é o Wilcox que está mandando. É outro alpinista, que por coincidência estava numa rota próxima e ouviu uns pedaços da conversa. A mensagem é curta. Tem um grupo no Denali em apuros, tempestade, precisam de ajuda. O pessoal do parque liga o alerta. Os helicópteros ficam prontos para decolar, mas não dá para sair do chão. No acampamento, o vento já está em 100 por hora. No ar, dobra isso. Os pilotos recusam voar. Não é resgate, é suicídio. A montanha trancou tudo, transformou o topo num presídio de gelo sem saída. 19 de julho, 4.570 metros de altitude. 5 alpinistas estão colados na encosta, esperando. Snyder, Schlichter, Jerry Lewis, Joe Wilcox e Anshel Schiff. Aqueles que conseguiram descer antes da tempestade pegar em cheio. Estão vivos, por enquanto. O vendaval já bate neles há 3 dias. 2 barracas, uma para 4, outra para 3 pessoas, estão juntas. Na primeira noite, o vento arranca os specs da barraca maior. O tecido rasga no meio com um estrondo que parece explosão. Lá dentro, fica todo o equipamento, o gás, parte da comida. O Snyder tenta salvar o que dá. Agarra a mochila, puxa o saco de dormir. A barraca some no abismo em questão de segundos. Os 5 se apertam numa barraca para 3 pessoas. É tanta gente que não dá nem para virar de lado. Mal tem ar para respirar. Daí a neve vai entupindo a entrada. E aí, todo santo hora, alguém tem que cavar com a pá, senão vão sufocar ali dentro. Lá dentro, faz uns 20 graus negativos. Lá fora, uns 40 negativos. Aquela barraca é a única coisa separando eles da morte. Comida, quase nada. Algumas barras de chocolate, uns punhados de castanhas, um pacote de sopa instantânea para 5. O gás já era. Não tem como esquentar água. O jeito é comer neve mesmo. Isso só aumenta o frio, mas não tem escolha. Ficar sem água, lá em cima, é sentença rápida. Pelo menos a neve dá um tiquinho de hidratação. No topo, acima de 4.000 metros, o corpo não se recupera mais, só piora. Calorias evaporam a cada hora. Músculo queima. A mente vai desligando. Dormir vira aquele torpor meio maluco. O Snyder acorda de madrugada sem saber nem onde tá. O Schluchter fala umas coisas sem sentido. O Schiff fica no canto, olhando para cima e quieto. 20 de julho. O vendaval não dá trégua. O barulho é tão alto que não dá para conversar. Ninguém escuta nada. Eles só ficam deitados, tentando gastar o mínimo de energia possível. Movimentos lentos, economizando cada caloria como se fosse ouro. O Schluchter saca um caderno, tenta escrever algo. A mão treme, o que escreve borra. Desiste. 21 de julho, 4º dia. O Snyder percebe. Se a tempestade não acabar no dia seguinte, acabou para eles. Quase não tem forças. Os dedos não obedecem mais. Um deles, o Jerry Lewis, começa a delirar. Diz que vê luz lá embaixo, que alguém tá vindo. O Snyder olha por uma fresta da barraca. Nada. Só neve e vento. 22 de julho, 5º dia isolados. Não tem mais comida. Só resta a neve. Eles ficam em silêncio, ouvindo o vento bater e pensando numa coisa só. Será que vamos viver até amanhã? 23 de julho, amanhece. O Snyder acorda e percebe. Silêncio. O vento diminuiu. Não acabou, mas já tá mais tranquilo. Ele espia para fora. Dá para enxergar uns 50 metros. O céu tá cinza, mas não branco feito antes. Dá para tentar sair. Eles se arrastam para fora da barraca. É quase impossível levantar. O corpo todo parece travado. As mochilas parecem pesar 1 tonelada. O Snyder olha para os amigos, rostos queimados de frio, olhos fundos, lábios rachados, mas vivos, ainda vivos. Agora é descer. E a luta não é mais contra a montanha, é contra eles mesmos. 23 de julho, 8 da manhã. Sede do Parque Nacional Denali. O telefone toca. A tempestade acalmou. Dá para voar. Os helicópteros levantam voo em 20 minutos.
No comando está o Don Sheldon, uma lenda no Alasca. Ele voava quando ninguém mais tinha coragem nem de ligar o motor. Agora, ele leva o helicóptero até o glaciar Muldrow, a 4.000 metros de altitude. Junto, vão os socorristas do parque. Eles sabem, cada minuto conta. Se alguém ainda estiver vivo lá em cima, pode ser a diferença entre viver e morrer. O helicóptero paira sobre o glaciar. O Sheldon olha para baixo e só vê o caos. Pedaços de barraca espalhados por centenas de metros, mochilas salientes na neve, sacos de dormir grudados no gelo, roupas penduradas nas pedras, feito bandeira. O vento espalhou o acampamento como se tivesse explodido uma bomba ali. Os socorristas descem e começam a vasculhar a encosta. Acham um machado de gelo fincado na neve, um casaco rasgado ao meio, uma lata de conserva amassada pelo vento. Nenhum rastro de gente, só coisas espalhadas, testemunhas mudas da tragédia. A 5.300 metros de altitude, encontram o que restou do acampamento avançado. A barraca está totalmente destruída, só a estrutura de metal aparecendo no meio do monte de neve. Dentro, só vazio. Nenhum corpo, nenhum bilhete. Os socorristas continuam subindo, vão em direção ao topo. Quase não dá para enxergar nada, neve até a cintura. Cada passo é um sufoco. Eles procuram durante 3 horas. Nada. No dia 24 de julho, chega uma mensagem pelo rádio. Lá embaixo, a exatos 3.000 metros, viram um grupo de alpinistas. Eles seguem devagar, mas seguem. O helicóptero decola na mesma hora. Sheldon acha o grupo no meio da encosta. 5 pessoas rastejando pela neve. Snyder, Schlichter, Jerry Lewis, Joe Wilcox e Anshel Schiff. Eles acenam desesperados. O helicóptero pousa. Snyder é o primeiro a subir a bordo. Ele não consegue falar. Está com os lábios congelados, não tem voz. Escreve num papel. Wilcox. 7 ficaram lá em cima. O resgatista só balança a cabeça. A gente está procurando. Por enquanto, nada. No dia 25 de julho, o grupo do Snyder é levado para o hospital de Anchorage. Segundo grau de queimadura do frio, desidratados, exaustos, mas vivos. Dos 12 que começaram a expedição, só 5 voltaram. 7 ficaram na montanha. Onde estão? Ninguém sabe. Vivos? Também não. As buscas continuam por mais uma semana. Os socorristas vasculham cada ladeira, cada fenda do gelo. Encontram fragmentos de equipamento, um pedaço de corda, um pedaço de barraca, uma bota, mas nenhum sinal de corpos. A montanha não devolve quem ela tomou. O Denali levou 7 vidas em 5 dias e deixou perguntas que ninguém consegue responder. O que aconteceu lá em cima, a 6.000 metros? Como eles morreram? Por que não conseguiram descer? A montanha não fala, e nesse silêncio está a verdade mais dura. No dia 27 de julho, encontram o primeiro corpo no acampamento alto, John Russell, parado lá dentro da barraca, como se tivesse segurado a estrutura até o último instante para tentar proteger o abrigo. 2 dias depois, acham o segundo corpo, Walt Taylor, mais embaixo, numa posição de quem tentou se proteger do vento. Lutou até não dar mais, mas o frio venceu. No dia 31 de julho, localizam o terceiro corpo na encosta, Dennis Luchterhand, outro que parece ter tentado descer. Está largado numa área aberta, sem mochila, sem equipamento, a roupa rasgada pelo vento. Os socorristas tentam entender o que aconteceu. Por que ele ficou sozinho? Onde foram parar os outros 4? Não tem sinal de luta, nenhum indício de avalanche ou queda de pedra. Só o vento, a neve e corpos espalhados pela montanha, separados por quilômetros. Eles não morreram juntos, foram caindo um por um, tentando descer, perdendo as forças a cada passo. Os especialistas estudam a rota, montam hipóteses. Depois de chegarem no topo, o grupo do Clark começou a descida. Só que a tempestade pegou eles rápido demais. Não dava para ver nada. Eles se perderam. Ao invés do caminho seguro, caíram no lado errado. O paredão da Archdeacon Tower, um trecho super inclinado e coberto de gelo, arriscado demais. Dormiram ali, talvez uma noite, talvez 2, sem barraca, sem abrigo nenhum. Uns congelaram ali mesmo, outros tentaram continuar. Mas o corpo simplesmente não responde mais nessas altitudes. O cérebro para de funcionar direito. As pernas não obedecem. Você dá um passo, depois outro, e de repente cai. E ele não se levanta mais. Os outros 4, Jerry Clark, Henry Janes, Mark McLaughlin e Steve Taylor, nunca foram encontrados. Os corpos deles ficaram perdidos ali na encosta.
Talvez estejam cobertos pela neve. Quem sabe, foram levados por uma avalanche. Ou então, caíram numa fenda onde ninguém consegue chegar. A montanha pegou e nunca devolveu. A operação de resgate foi oficialmente encerrada em 5 de agosto. Buscar mais gente passou a ser impossível, perigoso demais para qualquer um tentar. 3 corpos foram trazidos montanha abaixo. 4 ficaram por lá, para sempre. Agora, lá no alto do Denali, não tem só corpos. Tem testemunhas silenciosas do que rola quando a teimosia humana encontra a força da natureza. E no final das contas, a natureza sempre ganha. Agosto de 1967. Os Estados Unidos querem respostas. 7 jovens morreram na montanha. Alguém precisa ser responsabilizado. De quem foi a culpa? Será que dava para evitar? Howard Snyder dá a primeira entrevista ainda no hospital. A voz dele sai rouca, as mãos todas enfaixadas, queimaduras de frio, 3º grau. Ele fala: foi uma tempestade impossível. Ninguém tinha como prever uma força dessas. Fizemos tudo certo, mas a natureza foi mais forte. A imprensa não se satisfaz. Eles vão fundo. Descobrem que o grupo do Wilcox estava mal preparado. Metade nunca tinha subido além dos 3.000 metros. Jerry Lewis calçou grampos pela primeira vez uma semana antes da viagem. Isso não era uma expedição. Era quase uma loucura. Paul Schlichter é mais cauteloso. Ele diz: a gente se juntou por necessidade. Eu sabia dos riscos, mas a alternativa era desistir. O Wilcox garantiu que o pessoal estava pronto. Eu confiei. Dá para sentir peso na voz dele. Ele se culpa por não ter batido o pé para cancelar, por ter ficado quieto quando devia ter gritado. O Parque Nacional começa uma investigação oficial. Os especialistas olham o trajeto, fotos do tempo, as decisões dos líderes. A pergunta principal: por que o grupo do Wilcox subiu no dia 17 de julho se o tempo já alertava para a tempestade? Encontram a resposta no diário do Joe Wilcox, achado pelos socorristas no acampamento base. Última anotação, 16 de julho. O tempo melhorou. É nossa chance. Estamos prontos. Amanhã vamos. O Wilcox estava confiante. Viu o céu aberto e achou que a tormenta tinha passado. Mas depois, os meteorologistas falam, o ciclone ainda estava só se formando. Veio do norte de repente, sem aviso. O Wilcox não tinha como saber. Os pais dos mortos cobram explicações. A mãe do Mark McLaughlin manda carta para o parque. Por que deixaram meu filho subir essa montanha? Ele era estudante de química, não era alpinista. Alguém tem que responder. O pai do Dennis Lusterhand entra com um processo. Quer que culpe a administração do parque por negligência. Mas o tribunal rejeita. O parque só deu permissão porque recebeu os documentos certos. O Wilcox afirmou que o grupo estava capacitado. Do jeito que diz a regra, estava tudo certo. Mas o público não se conforma. Os jornais estampam: tragédia no Denali, de quem é a culpa? A comunidade dos montanhistas se divide. Tem quem defenda o Wilcox. Ele era o líder, tomou a decisão, sofreu as consequências. Tem quem acuse. Ele levou gente inexperiente direto para a morte certa. Snyder escreve um livro, No Hall do Rei da Montanha. Nela, ele conta em detalhes sobre a expedição, o temporal, a morte dos amigos, e conclui: a culpa é de todo mundo e de ninguém. A montanha não perdoa vacilo, e teve vacilo em cada etapa. A verdade, até hoje, ninguém encontrou, porque ela ficou lá em cima, a 6.000 metros de altura, onde não tem testemunha, onde só se escuta o vento. No ano de 1968, o Parque Nacional Denali muda as regras. Agora, toda expedição passa por uma checagem obrigatória. Experiência dos integrantes, equipamento, roteiro, tudo revisado. Precisa ter pelo menos 2 anos de bagagem em montanha alta. Rádio é obrigatório. E comida extra para mais 2 semanas além do plano. A tragédia de 1967 fez o jogo mudar. Escolas de montanhismo no mundo todo começaram a usar a história da expedição do Wilcox no treinamento. Deixou de ser só uma tragédia, virou manual de sobrevivência. Os instrutores analisam cada decisão. Por que juntaram 2 grupos? Por que encararam a tempestade? Por que não voltaram antes? Os alunos anotam, gravem, juram que não vão repetir esses erros. Denali vira símbolo, não de altura, não de conquista, mas de limite. Justamente aquele ponto em que a natureza diz: daqui não passa. E o ser humano precisa ouvir. Os mais experientes já nem chamam mais pelo nome, dizem só a grande,
com respeito, com medo. Todo ano, mais ou menos 1000 pessoas tentam escalar o Denali. Só metade chega no topo, o resto desiste no caminho. E não é vergonha nenhuma, é sabedoria. A montanha ofereceu uma chance, mostrou quem manda. O alpinista entendeu, voltou para casa vivo. Essa é a vitória. Mas tem gente que não aprende. Todo ano, a montanha tira vidas novas. Desde 1967, mais de 130 alpinistas morreram no Denali. Tem avalanche, fenda, mal de altitude. Mas o que mais mata é o temporal mesmo. Aquele que chega de repente e não dá chance para ninguém. No acampamento base do Denali, tem uma placa em homenagem. Estão ali os nomes dos 7 mortos na expedição do Wilcox: Jerry Clark, Dennis Luchterhand, Henry Janes, Mark McLaughlin, Walt Taylor, Steve Taylor e John Russell. Antes de subir, todo ano, os alpinistas param diante da placa. Leem os nomes, ficam 1 minuto em silêncio. Virou ritual. Para lembrar, a montanha não perdoa. O Howard Snyder volta ao Denali 10 anos depois. Em 1977, ele chega de novo no topo, olha lá para baixo e chora. Não é alegria, é saudade, é memória. Ele sobreviveu. Eles não. Por quê? Não tem resposta. O Paul Schlichter nunca mais volta para as montanhas. Virou engenheiro, constrói pontes, leva uma vida tranquila. Em uma entrevista em 1990, ele disse: "O Denali tirou um pedaço de mim. Não deixei só amigos lá. Deixei a ideia de que o ser humano controla tudo." A montanha segue lá, branca, silenciosa, eterna. A cada ano, gente nova chega, tentando conversar com ela, tentando conquistar. Mas tem pico que não se conquista. Quando muito, se ganha permissão para subir. E essa permissão não vem de ninguém. Vem da montanha, topo do Denali, 6.190 metros. Vento uivando a 200 km por hora. Neve rodopiando num balé sem fim. Temperatura, 40 graus negativos. Não tem vida aqui. Só gelo, pedra e um silêncio que não acaba nunca. Pra gente, parece que nunca é o bastante. Não basta a altura, não basta a velocidade, não basta nem vencer a si mesmo. A gente sobe porque não consegue fazer diferente. Tá no nosso sangue buscar o limite, achar a linha e depois cruzar ela. E quando cruza, já tá pensando na próxima. As montanhas viram um espelho. Elas mostram quem a gente é de verdade. Na cidade, dá para esconder atrás de máscara, de palavra bonita, do conforto. Mas a 6.000 metros de altitude, o vento arranca todas as máscaras. Fica só o que é real. Medo, teimosia, vontade de viver. Ou só vontade de provar alguma coisa. O Denali não é inimigo, não tá bravo com ninguém, não quer se vingar. Ele só existe. Tá lá fazia milhões de anos. Sempre ficou. Vai continuar lá mesmo quando a gente já não estiver mais. As pessoas vêm e vão, deixam marcas, mas a neve cobre tudo em algumas horas. A montanha não repara, ela não se importa. Quem vai pro Denali, na real, não tá indo só atrás do topo. Tá indo atrás de si mesmo, atrás do momento em que precisa escolher. Sigo ou paro, arrisco ou volto atrás. Escuto a razão ou deixo o orgulho falar mais alto. E essa é a escolha que mais importa na vida. Porque dela depende se você vai voltar para casa ou se vai ficar lá para sempre. 7 pessoas escolheram continuar subindo, mesmo quando a situação piorou. 5 conseguiram chegar no topo, mas o preço foi alto demais. Eles pagaram com a própria vida por alguns minutos no lugar mais alto do continente. Valeu a pena? Não tem resposta certa, cada um sente de um jeito. Os alpinistas mais casca-grossa dizem: o verdadeiro cume não é o ponto mais alto aonde você parou. A verdadeira conquista é a partir do momento em que você ainda tem forças para voltar. Tudo que passa daí já não é mais conquista. Já é só vício, é ilusão, é armadilha. Às vezes o topo não é um lugar no mapa, é um instante. Aquele momento em que você, parado no meio da montanha, olha para cima e entende. Não dá mais para continuar. Não é por medo, não é porque você é fraco. É porque dali para cima só tem a morte. Então você vira, começa a descer. Vivo. Isso sim é vitória. O Denali segue firme, aquela imensidão branca debaixo de um céu que não acaba nunca. O vento uiva, a neve cai, e o silêncio toma conta. E lá, em algum lugar nas encostas cobertas de gelo, descansam aqueles que não conseguiram ouvir esse momento, que não entenderam a hora de parar. A montanha guarda eles, calada, para sempre.
No mês de julho de 1967, o Denali levou 7 vidas. Encontraram 3 corpos, mas por causa da altitude e das condições, não conseguiram tirar eles de lá. O resto nunca foi encontrado. E a montanha ficou sozinha outra vez. Essa foi a história sobre o limite do ser humano, sobre como uma grande vontade pode se transformar numa tragédia e sobre como a natureza é sempre mais forte. Valeu por assistir até aqui. Se curtiu, deixa um like e se inscreve no canal. Ainda vem muita história incrível por aí.